9h10, nós estamos de volta então aqui com o TV Mar News. Vamos dar aquela passadinha no portal Gazeta Web para a gente ver o que é que está rendendo matéria. Olha só, gente, arroxo econômico, funcionalismo público articula greve geral contra a política de Renan Filho. Pois é, infelizmente o estado da gente vivenciando, né, esses tempos ruins, tempos difíceis para o funcionalismo público também. Suspeito mata jovem de 24 anos a tiro e foge com comparsas na Chã do Pilar. Vítima foi atingida por 4 disparos. Não há informações sobre a motivação. Conhecido pela vítima, jovem é preso ao tentar fugir de abordagem no bairro de Ponta Verde. 3 tiros, violência. Homem é executado a tiros na parte alta de Maceió. Tráfico, suspeito é preso com maconha e cocaína no bairro de Ouro Preto. E coronavírus, Ministério da Saúde confirma primeiro caso suspeito aqui em Alagoas. Caso suspeito em Alagoas, a gente mais uma matéria aqui para que você saiba os cuidados para se prevenir contra o coronavírus. E 2-1, CRB perde para o Vitória e segue fora do G4 na Copa do Nordeste. Essas e muitas outras informações a gente vai trazer daqui a pouquinho sobre futebol com Alexandre Lino aqui no nosso programa, tá certo? Olha só, Mega Sena, 2 pessoas faturam, cada uma 105 milhões de reais, gente. Pois é, e quando a gente fala nesse dinheiro todo que a gente quer ganhar, quem não gostaria de estar embolsando hoje aí essa dinheirama toda, não é verdade? Então, a gente vai conversar aqui no estúdio com ela, consultora Alana Braga. Por que eu estou dando essa risadinha? Que tem gente aqui que está com a corda no pescoço. E o que acontece? O ano para muita gente começou exatamente agora, depois do Carnaval, não é isso, Alana? Já que para brasileiro o ano só começa depois do Carnaval. E é verdade mesmo. E aí o que acontece? Muita gente acabou se endividando ainda mais exatamente por conta do Carnaval. O que fazer agora que de fato o ano começou? Como se equilibrar? Bom dia para você, Alana, tudo bem? Bom dia. Bem, realmente, né, o ano começou agora, financeiramente falando, né, apesar de muitos gastos já terem sido realizados até agora. Então, janeiro e fevereiro são meses nos quais as pessoas têm muitos gastos comprometedores, como matrícula dos filhos, material escolar, que é algo que pesa no bolso, então IPVA, são vários impostos, IPTU. Então, assim, festas. E tudo isso se acumula, acaba gerando, às vezes, um gasto maior do que o esperado. Isso compromete o orçamento. Então, assim, é importante que agora que o mês de fevereiro está acabando, iniciando março, as pessoas tenham um controle maior sobre os gastos, para que elas não entrem no vermelho e não tenham que recorrer a empréstimos com juros altos, cheque especial, cartão de crédito parcelado. Então, é bem importante ter esse controle. Alana, parece que é de fato já um mal do brasileiro, né? A falta de educação financeira leva sempre a gente a estar consumindo mais do que a gente deveria. Exatamente. Esse é um problema muito sério. Deveria ser tratado com mais relevância no Brasil, nas escolas, nas universidades, porque a falta de educação financeira faz com que todas as camadas da população tenham problemas de endividamento. Então, dados recentes de 2019 apontam do SPC Serasa que mais de 40% da população brasileira está com dívidas. Então, o que acontece? Se você não tem uma educação financeira, se você não acompanha o que entra de dinheiro, então assim, toda a sua receita e todos os gastos todos os meses, simplesmente vai passando a vida pagando boleto, você não sabe da sua realidade financeira. E às vezes incorre que o cartão de crédito, por ser um dinheiro que as pessoas acham que ele não vai ser necessário pagar, então vai parcelar, é um hábito muito do brasileiro parcelar, eles acabam se descontrolando. Então, quem nunca tomou um susto com a fatura do cartão de crédito, não é verdade? É algo bem comum. Então, assim, a dica que eu dou é sempre ter um controle muito grande. Isso você pode fazer anotando num caderno todas as despesas ao longo do mês, tem planilhas no computador, tem aplicativos gratuitos no celular que são muito importantes para que você realmente consiga ter esse controle. Então, sabendo da sua realidade, é mais fácil que você não gaste além do que pode. E quando a gente fala em anotar, é anotar absolutamente tudo, porque inclusive aquele lanchinho diário que a gente costuma fazer no trabalho também acaba pesando no final do mês, não é verdade? Exatamente. Então assim, você tem as despesas fixas, aquelas despesas que são maiores, que realmente comprometem e que você não consegue modificar. Então assim, é difícil que a gente negocie o condomínio
um aluguel, uma mensalidade escolar dos filhos. Essas são despesas que você não consegue ter um controle assim para negociar e nem consegue reduzir. Então, nas despesas variáveis, aquelas despesas que você consegue dar uma reduzida na conta de luz, se você tiver alguns cuidados em casa, reduzir o aplicativo de comida. Então, muita gente hoje com a modernidade acaba tendo a ilusão de que não está gastando dinheiro, porque é tão pouco, não é, Orlando? Então, você acaba gastando R$10 aqui, R$30 ali, 50 ali. Esses valores menores, eles magicamente se somam e fazem uma diferença, dão um impacto muito grande. Às vezes, são esses pequenos valores ao longo do mês, que eu chamo de furos no cano, que fazem com que o seu orçamento seja comprometido. E, além disso, ainda tem o fator que o brasileiro não faz uma reserva de emergência. Então, além de gastar com pequenas coisas, sem anotar, sem ter esse controle, sem saber, acabou o mês, não soube quanto gastou, só soube que conseguiu sobreviver. Foi embora. Então, assim, além de saber exatamente quanto foi gasto ao longo do mês, em que foi gasto, também fazer uma reserva de emergência. Por quê? Caso tenha alguma situação que está fugindo do esperado, então teve um imprevisto, como algum problema de saúde, uma batida do carro, alguma questão fora do comum, você vai ter que recorrer, se gastou tudo que tinha, não fez essa reserva, vai ter que recorrer a um empréstimo, a um cheque especial, com juros altíssimos, que chegam a 400% no Brasil. Pois é, e eu acho que vale a pena a gente perguntar o que fazer quando já se está naquele estado que não tem mais volta, aparentemente, mas tem como regredir, não tem? Dívidas, né? Regressar, Então, assim, exatamente. para quem já entrou em dívidas, aí esse controle tem que ser redobrado. Então, primeiro ponto, você não pode gastar aquilo que você não tem. Já gastou, já comprometeu o orçamento além do devido, agora é hora de cortar todas as despesas que não são essenciais. Porque realmente você não tem como deixar de usar um transporte público, o seu carro pessoal, você não consegue deixar de se alimentar. Mas certos gastos que a gente costuma ter, como lazer, como viagens, festas, você consegue cortar realmente coisas simples, como comer fora de casa. É um hábito que quem não gosta, né? Então, assim, é muito prazeroso e a gente acaba relaxando um pouco. Porém, se isso é feito com muita frequência e você já está com uma dívida, vai ser muito mais difícil que você consiga quitá-la rápido. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que a dívida, ela aumenta de valor muito rápido. Então, incide sobre as dívidas juros compostos e esses juros compostos fazem como uma bola de neve, que eu costumo chamar. Então, essa dívida ela vai aumentando muito rápido. Aquela dívida original, que às vezes era de, um exemplo bem simples, uma dívida de R$1.000, ela pode dobrar muito rapidamente. Você tem mais problema ainda para conseguir quitar. Então, está em dívida, corte todas as despesas possíveis, faça uma reserva financeira e quite a dívida o mais rápido possível. E após quitar, continuar no controle, baixar um pouco aí o padrão de vida até você ter realmente uma reserva formada, para que você não entre em dívida novamente. Quando você fala em estar em dívida, faz a reserva para poder quitá-la. Tem gente, o que seria melhor? Que estratégia seria melhor? Se eu devo, por exemplo, um cartão de crédito, eu devo negociar já o cartão de crédito e ficar pagando essa negociação? Ou eu poderia deixar a dívida rolar enquanto eu faço uma reserva e então lançar uma proposta para pagar num preço menor? O que seria melhor? Bem, hoje em dia nós temos a redução da taxa Selic, né? É uma taxa que controla as taxas de juros no Brasil. Então, hoje a taxa Selic está em 4,25% ao ano, o que faz com que o consumidor ele consiga negociar essas taxas. Então, se você pegou um empréstimo bancário, se você tem uma dívida que está rolando com juros maiores, você pode agora também tentar renegociar essa dívida para pagar uma taxa menor. Esse parcelamento da dívida tem que ser feito com muito cuidado para saber que quanto mais parcelas, normalmente maiores são os juros. Então, é bom ter muita atenção a isso. O importante é, se tem mais de uma dívida, ver aquela dívida que tem os juros maiores e tentar quitá-la o mais rápido possível. Então, seguindo esse caminho de tendo que escolher alguma situação, seria escolher quitar a dívida com maiores juros primeiro. E quando a gente fala em reserva, Alana, como fazer reserva se o dinheiro nunca sobra?
Exatamente. É um problema muito sério, eu escuto de praticamente 100% dos clientes, e independente se você ganha, o que é pouco para um, às vezes não é para o outro, né? Mas independente do quanto você ganha, é importante fazer essa reserva financeira que compreenda de no mínimo 6 meses das suas despesas mensais. Então, assim, uma família que tenha uma despesa mensal de R$1.000 básica, ela tem que ter aí pelo menos R$6.000. O ideal, principalmente falando em autônomos, autônomos são aquelas pessoas que trabalham sem tantas garantias. Então, um médico, um advogado, um arquiteto, as pessoas que não são concursadas, elas têm esse risco maior. Então, você ter de 6 a 12 meses a sua necessidade básica mensal guardado para um tipo de emergência como um desemprego. Então, você perdeu o seu emprego. Se você não tem nada guardado, o que acontece? Você vai ter que recorrer a um empréstimo. Então, acaba que a corda fica muito mais no pescoço, como você tinha falado. E aí, independente do quanto você ganha, não dá para esperar ganhar mais para poupar. Você tem que entender que a sua realidade financeira é aquela. Então, fazer realmente um raio-x, uma fotografia da sua realidade financeira e se adaptar, ajustar as suas despesas, o seu padrão de vida àquela realidade. Por isso que é tão importante ter isso anotado, ter esse controle. Pois é, e essa ideia, né, de poupar, de educação financeira, ela tem que vir desde pequeno. Como a gente deve passar essa noção de educação financeira para as crianças? Bem, isso é muito importante, porque nós não temos, agora que está iniciando um pouco essa questão da educação financeira nas escolas, mas nós não tivemos. Então, você tem toda uma população brasileira sem ter estudado educação financeira nas escolas e nas universidades. São profissionais que são levados a campo, uma economia complexa, que hoje em dia requer muito sacrifício diante de todas as partes, a economia está enfrentando muitos problemas, e você não sabe, não tem as ferramentas, não sabe lidar com isso. Então, hoje, o que eu sempre digo é, ensine os filhos desde pequenos. Eles têm que entender que todos nós, seres humanos, temos desejos. Então, queremos comprar. Quem não se encanta, não é? Ao ver passar no shopping, ver uma vitrine bonita. Então, são tantas coisas que são colocadas à nossa exposição e nós queremos tudo. A criança, por ter esse lado emocional ainda mais aflorado, ela realmente vai querer tudo. Mas o papel do pai e da mãe é orientar de que o dinheiro é um bem escasso e que ele tem que ser usado para as prioridades. Então, a família tem que definir, às vezes os filhos crescendo um pouco, explicar às crianças isso, que é preciso definir quais são as prioridades, quais são as coisas mais importantes que a família tem que realmente comprar, adquirir, para que as outras, que são os supérfluos, as coisas que podem ser deixadas um pouco para depois ou não compradas, não serem compradas, para que a criança entenda isso de uma forma melhor. Esse não hoje vai ajudá-la muito na vida futura. Alana, muito obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News. Gente, então olha só, dá tempo de correr atrás do prejuízo, tá? E a gente continua falando também do pós-carnaval, aqui sobre as despesas, né, depois dos festejos de Momo. E aí, para você que está em casa, que de repente veio, tenho certeza que acompanhou a gente aqui ao longo das festas antes do carnaval, né? Em que a gente sempre passando aquela mensagem da necessidade do sexo seguro. Mas, se por acaso você se descuidou, Viderlan Araújo está trazendo ao vivo o que fazer para quem fez o sexo desprotegido. Bom dia, Viderlan. Bom dia para você, Paulane Santos, mais uma vez. Nós estamos aqui no Pan Salgadinho para trazer essa informação, já que durante o carnaval muita gente acaba cometendo excessos. E um desses excessos é fazer o sexo sem prevenção. E depois do período carnavalesco é comum a procura, inclusive por informações e pelo uso de medicamentos para poder evitar possíveis doenças, as chamadas doenças sexualmente transmissíveis. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Jéssica Mello, ela que é coordenadora do Bloco I aqui do Pan Salgadinho, e explica para a gente, Jéssica, o número de pessoas aumenta depois do carnaval. Quais são os principais modos de procura aqui no Pan Salgadinho logo depois do carnaval? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Pela própria festividade do carnaval, as pessoas costumam procurar mais o nosso serviço, não só para a busca de informações, mas para a própria testagem rápida, né, do HIV, das hepatites e da sífilis. E também acabam descobrindo aqui, ou já vem com a informação, em relação ao uso de medicamentos para a prevenção do HIV.
A gente sabe que a AIDS ainda não tem cura e que a prevenção ainda é o melhor remédio. Então, se nos últimos anos a gente só falava do preservativo como única estratégia de prevenção, hoje a gente tem algumas estratégias a mais, que chamamos de prevenção combinada, para que as pessoas diminuam esse risco de infecção pelo HIV. E uma delas é a profilaxia após exposição ao HIV, a PEP, muita gente ainda não conhece, mas consiste na tomada de medicamento antirretroviral para tentar diminuir a aquisição pelo vírus depois que a exposição acontece. Ou seja, se houve alguma relação sexual desprotegida em que o preservativo acabou furando ou mesmo houve o esquecimento do uso do preservativo, o indivíduo ele tem até 72 horas para procurar o serviço para iniciar a tomada desses medicamentos. Tá? Ele geralmente fica tomando esse medicamento por 28 dias e depois, em seguida, há um acompanhamento com um teste rápido para ver o diagnóstico, para saber se essa pessoa foi diagnosticada ou não. Mas os riscos de infecção diminuem bastante. A eficácia desses medicamentos, por gentileza, Jéssica, eles acabam sendo assim tão comuns em termos de solução para aquela doença mesmo, evita de fato uma proliferação da doença para o restante do corpo? A eficácia ela tem uma eficácia de mais de 90%, né? Em relação à aquisição do HIV. Mas é importante lembrar que quanto mais cedo a pessoa procurar essa intervenção de profilaxia, mais eficaz vai ser o tratamento, a prevenção. E é importante frisar também que essa profilaxia ela só protege contra o HIV e não contra outras infecções sexualmente transmissíveis como a sífilis, que é bastante comum. E é por isso que mesmo com o uso da PEP, o uso do preservativo também é bastante explorado e trabalhado durante essa intervenção. Quais sintomas que nós devemos ficar atentos após um sexo desprotegido, por exemplo? Uma das dificuldades em relação às ISTs é que a maioria das doenças, como a hepatite e o HIV, elas podem ser silenciosas na maior parte dos casos, né? Porém, algumas outras, elas podem aparecer dias após a relação sexual desprotegida, como a sífilis, onde podem aparecer úlceras, né? Pequenas feridas na região da genitália, bolhas também, como a herpes. Febre podem ocorrer também, mas lembrando que a maioria das vezes é assintomática e que a melhor forma é fazer realmente a testagem rápida e a prevenção. E quanto à gravidez indesejada, Jéssica? Exatamente. Ainda tem a questão da gravidez indesejada, além das ISTs, e que, mais uma vez, além dos medicamentos que existem contra o HIV, somente o preservativo vai poder prevenir a questão da gravidez. Qual o serviço, então, para o nosso telespectador aqui ao vivo? Os horários de funcionamento no Pansalgadinho, quais são os caminhos para quem cometeu esse tipo de erro, excesso, esse deslize durante o carnaval, precisa percorrer para poder se medicar, para poder saber se existe algum tipo de doença? Bem, o nosso serviço do Bloco I, ele funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial, de manhã e à tarde, a partir das 7 horas até as 17 horas da tarde. Lembrando que nós ofertamos testagem rápida, fazemos intervenções educativas também, individualmente, com cada pessoa que chega com suas demandas, mas em relação à PEP, é importante frisar que esse serviço é feito somente nas UPAs do Benedito Bentes e do Trapiche e na UPA e no pronto atendimento do Elvio Alto. Mas mesmo assim, se houver alguma demanda em que o indivíduo chegue para cá, a gente consegue encaminhar essas pessoas. Muito obrigado, então, Jéssica Mello, ela que é coordenadora do Bloco I do Pansalgadinho, explicando para a gente quais são os caminhos para quem cometeu excessos, deslizes durante o período do carnaval, não se protegeu e para evitar os riscos de doenças ou até mesmo aquela gravidez indesejada, acaba sendo muito importante adotar alguns procedimentos, algumas medidas para prevenir essa situação. Eu vou me despedindo por aqui, deixo um grande abraço para você que está no comando do TV Mar News, Francisco Nogueira com as imagens e até o mês de abril. De volta na programação da sua TV Mar. Um abraço, Polônia. Beijo bem grande para você, então, Viderlan vai passar um mês aí de férias, né? Mas retorna em abril a gente volta a se encontrar aqui, tá? Olha só, gente, hoje vai ter início oficial na campanha da fraternidade. Eu conversei mais cedo com o padre que está à frente das organizações desse evento. A gente vai acompanhar a partir de agora.
A gente acompanhou na realidade, gente, é porque é o seguinte, a gente está realizando a partir de agora, a partir de hoje, né, esse lançamento da campanha da fraternidade aqui em Alagoas. E aí, 21 bispos vieram aqui a Alagoas para fazer o lançamento desse evento e eles visitaram as áreas afetadas por danos da mineração lá na região do Pinheiro, Mutange, né? Eles fizeram toda essa visitação para conhecer a realidade dessa situação aqui em Alagoas, aqui na nossa cidade, e conhecer essa realidade, de repente também fazer votos para que essa situação se resolvam. A gente acompanha aí, essas são as imagens dos bispos visitando aqui essas regiões afetadas por danos da mineração aqui em Maceió. Muito bem. E a gente tem também, olha só, já fazendo sempre aquele chamado, né, para a Maiana Seja, o quadro In Loco dela, que vai estar no ar na segunda-feira, toda segunda-feira aqui no TV Mar News. A gente tem, inclusive, um recadinho dela para você aí que nos assiste. Oi, gente, tudo bem? Você é rancoroso? Inseguro? Você muda de humor rapidamente? Você sabia que isso pode ser um transtorno de personalidade? Então não percam! Segunda, iremos falar sobre ele. A partir das 9 horas da manhã, na TV Mar, canal 25. Tem In Loco com Maiana Sérgia. Até lá! Então, Maiana, a gente se encontra na segunda-feira com essas informações, tá bom? Gente, 9 horas e 32 minutos, a gente vai encerrando então aqui o TV Mar News. Alexandre Lino, você acompanha todas aquelas histórias ali, infelizmente, a derrota do CRB em cima do Vitória, né? A gente vai acompanhar daqui a pouquinho no Canal Esporte, como também chamo você para acompanhar no Canal Esporte a coletiva a respeito do primeiro caso suspeito de coronavírus aqui em Alagoas. Você segue agora com a programação, a partir de agora, com Mara Almeida no programa Bem Assim. Para você que nos acompanha ao longo da semana, um beijo bem grande, obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Tenha um excelente fim de semana.